O culto público. O culto público, segundo o historiador Robert Hastings Nichols, era realizado pelo povo conforme o Espírito movesse as pessoas. Mas como funcionavam esses cultos? Segundo esse historiador, era dessa forma: oravam a Deus e davam testemunhos e instruções espirituais. Cantavam os salmos e também os hinos cristãos, os quais começaram a ser escritos no primeiro século. Eram lidas e explicadas as escrituras do Antigo Testamento, e havia leitura ou recitação decorada dos relatos das palavras e dos atos de Jesus. Esse singelo culto podia ser interrompido a qualquer momento pela manifestação do Espírito, na forma de profecia, línguas e interpretações, ou por uma iluminação inspirada sobre as Escrituras. Pela leitura de 1 Coríntios 14, 24 e 25, vemos que essa adoração inspirada pelo Espírito era um meio poderoso de atrair e evangelizar os não convertidos. O culto particular. Lemos que os primeiros cristãos perseveravam no partir do pão. Atos 2:42. Essa palavra refere-se a uma refeição comum ou a celebração da ceia do Senhor. Talvez ambas. É possível que houvesse acontecido o seguinte: no princípio, a comunhão dos discípulos entre si era tão unida e vital que tomavam suas refeições em comum. Ao sentarem-se à mesa para pedir a bênção de Deus sobre o alimento, se lembravam da última Páscoa de Cristo, e assim essa bênção sobre o alimento espontaneamente se estendia em culto de adoração. Dessa forma, em muitos casos, é difícil dizer se os discípulos faziam uma refeição comum ou participavam da comunhão. A vida e a adoração a Deus estavam intimamente relacionadas naqueles dias. Porém, muito cedo, os dois atos, o partir do pão e a ceia do Senhor, foram distinguidos, de forma que o segundo se tomou a ordem do culto. Em determinado dia, os cristãos reuniam-se para comer uma refeição sagrada de comunhão, conhecido como a festa de amor, a qual era uma refeição alegre e sagrada, simbolizando o amor fraternal. A organização da Igreja. O governo da Igreja. É evidente que o propósito do Senhor era que houvesse uma sociedade de seus seguidores que comunicasse seu evangelho aos homens e o representasse no mundo. Mas ele não moldou nenhuma organização ou plano de governo. Não estabeleceu nenhuma regra detalhada de fé e prática. Entretanto, ordenou os dois singelos ritos, o batismo e a comunhão. Ao mesmo tempo, ele não desprezou a organização. Em sua promessa sobre a vinda do Consolador, ele deu a entender que os apóstolos seriam guiados em toda a verdade a respeito desses assuntos. O que Jesus fez para a igreja foi algo mais elevado do que a organização. Ele lhe concedeu sua própria vida, tornando-a em organismo vivo. As primeiras igrejas eram democráticas em seu governo, algo natural em uma comunidade onde o dom do Espírito Santo estava disponível a todos, e onde todos podiam ser dotados de dons para um ministério especial. Os apóstolos e anciãos presidiam as reuniões, mas tudo se fez em cooperação com a igreja. Atos 6, 3:6, 1 Coríntios 16:3. Nos primeiros séculos, as igrejas locais, apesar de o sentimento de pertencerem a um só corpo, eram comunidades independentes e com governo próprio. Se relacionavam fraternalmente e não politicamente, por meio de intercâmbio de cartas e assistência. O ministério da Igreja. No Novo Testamento são reconhecidas duas classes de ministério: o ministério geral e profético geral, porque era exercido com relação às igrejas de modo geral, mais do que em relação a uma igreja particular, e profético por ser criado pela possessão de dons espirituais. O ministério local e prático local, porque era limitado a uma igreja, e prático porque tratava da administração da igreja. O ministério geral e profético. Apóstolos. Eram homens que receberam sua comissão do próprio Cristo em pessoa, Mateus 10:5, Gálatas 1:1, que haviam visto a Cristo depois de sua ressurreição, Atos 1:22 e 1 Coríntios 9:1.
Eles eram admiradores da igreja e organizadores missionários chamados por Cristo e cheios do Espírito. Profetas. Eram dotados do dom de expressão inspirada. Eles viajavam de igreja em igreja, tanto como os evangelistas o fazem na atualidade. Cada igreja tinha profetas que eram membros ativos dela. Mestres. Eram dotados de dons para a exposição da palavra. Assim como os profetas, muitos deles viajavam de igreja em igreja. Ministério local e prático. O ministério local, que era nomeado pela igreja com base em certas qualidades, incluía os seguintes: presbíteros ou anciãos. A eles foi dado o título de bispo, que significa supervisor ou aquele que serve de superintendente. Durante o primeiro século, cada comunidade cristã era governada por um grupo de anciãos ou bispos, de modo que não havia apenas um obreiro cumprindo o papel de pastor como nos dias de hoje. No princípio do terceiro século, colocava-se um homem à frente de cada comunidade com o título de pastor ou bispo. Diáconos e diaconisas. Esse ministério é associado com o ministério dos presbíteros. Eram obreiros ajudantes, cujo trabalho parece geralmente ter sido de visitar de casa em casa e exercer um ministério prático entre os pobres e necessitados. Os diáconos também ajudavam os anciãos na celebração da ceia do Senhor.